Bem-vindo a todos. Vamos começar mais uma aula de conceitos básicos de química. Nesta aula, nós vamos falar sobre as transformações da matéria, que também chamamos de fenômenos, tá bom? Então, fenômeno ou transformação, toda aquela mudança que você consegue observar na matéria, tá bom? O objeto de estudo aqui é a transformação da matéria, as mudanças que a matéria pode sofrer. Então, essas mudanças ou esses fenômenos, tá? O fenômeno é qualquer observação na natureza, eles podem ser físicos ou químicos. Na realidade, eles podem ser fisiológicos também, relacionados ao organismo vivo, biológicos, físico-químicos. Existem outras classificações. Porém, aqui, né, na química, nós vamos dar ênfase apenas ao químico e ao físico, tá bom? Então, o fenômeno físico, tá? Ele se caracteriza pela continuidade da mesma substância. O material, ele continua o mesmo, ele não se altera, tá bom? Então, não acontece aqui alteração no material, na substância, na matéria. Ela continua sendo o mesmo material. Acontece outro tipo de alteração, mas não a mudança de material. São, em geral, reversíveis. Olha só, eles pode voltar novamente ao que era e pode ser feito novamente, até com o mesmo material. Então, esses são os fenômenos físicos. Então, a primeira coisa importante para você, toda mudança de estado é um fenômeno físico, porque a matéria continua sendo o mesmo, o material, água. Aqui dentro você tem água líquida, quando sai você tem água gasosa, né? Água no estado de vapor, mas você continua tendo água, o material é o mesmo. Então, qualquer mudança de estado é um fenômeno físico e ele é reversível. A água pode voltar a ser líquida novamente, né? Através da condensação. Então, um fato importante é isso, qualquer mudança de estado é um fenômeno físico, tá? Nunca esqueça disso. O vidro, quando quebra, continua sendo vidro. Quebrado, mas continua sendo vidro. Cortar papel, então não deixou de ser papel, agora você tem 2 pedaços de papel. Então, esses são exemplos de fenômenos, processos, transformações físicas, não alteram a estrutura da matéria, do material, continua sendo o mesmo, tá? Em geral, eles são reversíveis. Então, essas são as características dos fenômenos físicos. Já os fenômenos químicos, né, são na realidade reações químicas, que você também pode chamar, olha só, fenômenos químicos e reações químicas. Uma reação química é um fenômeno químico é uma reação química. Então, eles são caracterizados pela transformação do material. Então, aquele material, aquela matéria, ela não é mais a mesma, ela foi transformada em outro tipo de material, né? Foi formado novas substâncias no lugar. Então, você tinha uma substância antes, ou um material antes, e depois você não tem mais aquele material. Você tem um outro material, tá bom? Aí, nesse caso, em geral, são irreversíveis. Em geral, tá bom? Mas, lógico que existem muitas reações que, feitas em determinadas condições, elas são reversíveis. Muitos fenômenos químicos, sim, são reversíveis, tá? São muito mais complexos para fazer a reversibilidade, né? Para fazer a reversão, mas eles são reversíveis, tá bom? Mas, em geral, você vai dizer que os processos químicos são irreversíveis, tá? Então, geralmente você caracteriza essas transformações químicas pela mudança de cor do material. Então, notem que quando você tem um ferro, né? Olha, o prego é feito de ferro, tá? Então, quando você tem o ferro, ele tem uma cor, né, determinada. Quando ele começa a enferrujar, ele muda de cor, né? Ele não fica mais com a mesma aparência, ele tem uma cor diferente. Então, essa mudança de cor já é um indício de uma reação química, de uma transformação química. Então, a cor do ferro enferrujado não é a mesma cor do ferro que não tem a ferrugem. Então, essa mudança já é um indício de uma, tá, transformação química.
Então, isso que se forma sob a superfície do ferro é ferrugem, e é uma outra substância, não é mais o ferro. Aqui você tem óxido de ferro, tá? Ele é, como se diz, ele é granulado, ele é feito de um pozinho que fica sob a superfície. Você raspa e ele sai. Então, não é mais o ferro, é uma transformação do ferro. Antes você tinha ferro, agora você tem óxido de ferro, que é a ferrugem, tá? Então a ferrugem, o enferrujar, é um fenômeno químico. Tá? A formação de chama também, geralmente quando você vê essa formação da chama, do fogo, é porque está acontecendo uma transformação química e origina essa saída dessa chama, desse fogo. Então, em geral, essa formação da chama, né, você tem uma transformação química, ou seja, quando queima alguma coisa, você tem uma transformação química, queimou madeira, né? Notem que o que sobra depois que queima não é mais a madeira, né? Você queimou papel, o que sobra não é mais o papel. Então, isso indica uma transformação química, tá certo? Ocorre também, devido a essa chama, acontece a variação de temperatura, uma coisa está associada à outra, né? Libera a chama, né, que é o fogo, e nesse caso também vai acontecer uma variação de temperatura. Então, tudo isso indica uma transformação química, tá bom? Libertação de um gás, ó. Então, essas bolhas que vocês estão observando quando jogou-se um líquido sobre essa pedra, olha só. Então, alguém jogou um líquido sobre a pedra, esse líquido provavelmente é um ácido e formou essas bolhas, olha. Então essas bolhas indicam a saída de um gás. Então a saída de um gás geralmente indica, tá, uma transformação, né, química, tá certo? Aquele comprimido, tá certo? Aquele comprimido sorrisal, quando você joga na água e sai aqueles gases, tá? Então, geralmente, isso indica uma transformação química, a liberação de um gás também. Então, são indícios de fenômenos químicos, tá bom? Formação de um sólido, que nós chamamos de precipitado. Veja bem, não é a solidificação. A solidificação é um processo físico. Nós já vimos, mudança de estado. O sólido vira líquido, né? O líquido vira sólido nesse caso, tá bom? Mas aqui, essa formação do sólido, ela aparece quando não existia nenhum sólido, tá? E não houve a variação de temperatura, que você não botou para congelar. Isso é a temperatura ambiente. Então você fez uma mistura de substâncias e de repente apareceu um sólido que não existia. Veja bem, então esse verde aqui, na realidade, é o sólido que depois ele vai se depositar no fundo. Então esse sólido ele apareceu após a mistura de substâncias. Misturei uma substância com outra, apareceu esse sólido que não tinha. As duas substâncias eram líquidas ou aquosas. Então essas duas substâncias líquidas ou aquosas foram misturadas e formou um sólido. Então nesse caso, essa precipitação que nós chamamos também, tá? É um indício de um fenômeno químico, tá? A mudança de cheiro também, ó, quando o cheiro muda, tá? Então, quando o frango está cru, aqui também você tem a mudança de cor, olha só. O alimento cozido, tá? Ele tem uma cor diferente. Além de ele ter uma cor diferente, ele tem um cheiro diferente. Então, isso indica, tá? Também transformações químicas. Então, tudo isso indica transformações químicas, tá certo? O material foi transformado. Tá? Uma fruta, quando apodrece, por exemplo, a fruta é boa, ela tem um gosto diferente, ela tem um cheiro diferente, e a fruta podre, né? A fruta podre, ela tem cheiro diferente e sabor, se você comer, totalmente diferente. Então isso indica também fenômenos químicos, tá bom? Então é bom você estar atento quando é um fenômeno químico, né? Tá certo? Geralmente qualquer queima é químico, tá, pessoal? Nunca esqueça disso. Queimou alguma coisa é químico, não importa o que está queimando, porque vai ter a liberação de chama, variação de temperatura, tá? Às vezes também a libertação de um gás. Então tudo isso indica fenômenos químicos, tá ok? Então isso é importante você saber diferenciar o químico do físico.
Outra coisa importante sobre as transformações da matéria, isso nós já comentamos também numa aula anterior, é que essas transformações elas podem liberar energia, tá bom? Não importa se a transformação é química ou física, não importa, tá bom? Isso vale para as duas transformações. Então, ela pode liberar energia, que são chamadas de exotérmicas, ou elas podem absorver energia. Quando ela absorve, ela é endotérmica, tá? Ela libera energia, pessoal, as exotérmicas, porque a energia final ela é menor que a inicial, ou seja, no início, tá? No início da transformação, antes da transformação, a energia era maior. Depois que aconteceu a transformação, a energia final é menor. Então, se a energia final é menor, a energia você sabe que ela não pode ser criada nem destruída. Então, por que diminuiu a energia? A energia diminuiu é porque houve uma liberação de energia. Olha só, entendeu? A energia foi liberada para o ambiente. Então, nesse caso, no final você vai ter menos energia, porque saiu energia do sistema, daquele processo que você está observando, tá bom? Já o contrário, quando absorve, o final vai ter mais energia, olha só. Porque no final eu tenho mais energia do que eu tinha antes? Porque nesse caso houve a absorção de energia do ambiente. A energia saiu do ambiente e entrou para o processo, para aquilo que eu estou observando. Aí no final eu vou ter mais energia. Ela é endotérmica. Mudanças de estado, nós já vimos isso, né? Elas podem absorver ou liberar energia. Inclusive, essa absorção e essa liberação de energia provoca a mudança de estado. Aqui, porque a água vai ferver, vai entrar em ebulição? Porque ela está absorvendo a energia dessa chama, desse fogo que está aqui embaixo. Então, ela vai absorvendo essa energia, as partículas vão ficando com mais energia até o momento que entra em ebulição. Então, esse é um processo, essa ebulição ou essa vaporização, tá? Todos os dois estão corretos. É um processo que absorve energia, tá, da chama. Combustão, quando você queima alguma coisa. Tudo que está queimando, pessoal, já bota na cabeça. É exotérmico, libera energia. Eu nunca vi uma coisa queimar e absorver energia, né? Tá? Enquanto ela está queimando. Então não existe isso. Então, alguma coisa queimando, ela está liberando energia, tá? Processo exotérmico. E é importante você relembrar as mudanças de estado que nós já vimos. De vez em quando isso cai no Enem e cai em vestibulares. Você saber que do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, absorção de calor, de energia, tá? Esse calor é energia. Então, sólido, líquido, gasoso, absorve. Já do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido, libera energia, tá bom? Exotérmico aqui, e aqui em cima, sólido, líquido, gasoso, tá? Endotérmico, absorção de calor. A sublimação, se for do sólido para o gasoso, absorve calor, tá? Do sólido para o gasoso. Mas se for do gasoso para o sólido, libera calor. Então você tem essas transformações, essas mudanças de estado da matéria que nós já estudamos. Então é importante saber associar com exotérmico e endotérmico. Qual delas absorve, qual delas libera energia, tá bom? É importante esse conhecimento e você não trocar as coisas.